Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 30 de dezembro. O presidente Jair Bolsonaro decolou hoje com destino aos Estados Unidos e utilizou um avião da Força Aérea Brasileira que partiu da Base Aérea Militar de Brasília agora há pouco. O presidente está acompanhado de assessores e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Em publicação no Diário Oficial da União, a Presidência da República oficializou permissão para que 8 assessores e assistentes pudessem se afastar do país durante o próximo mês para realizar o assessoramento à segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente. Segundo o decreto, o atual chefe de governo deve ficar ausente do Brasil até o dia 30 de janeiro. E o presidente Jair Bolsonaro fez hoje um pronunciamento antes de deixar o Planalto para lembrar dos feitos de seu governo e justificar algumas decisões tomadas nos 4 anos à frente da União. Em live de despedida, às vésperas de deixar o Palácio do Planalto, Bolsonaro relembrou alguns feitos do seu governo em várias áreas. Um destaque foi dado à questão da Covid, que teve grande repercussão durante o governo de Jair Bolsonaro. O presidente lamentou que a doença tenha causado tantas mortes no Brasil e destacou o trabalho feito durante a pandemia. Que, lamentavelmente, no Brasil, matou aí mais de 600 mil pessoas. Nós fizemos a nossa parte, né, quando foi possível e passou a ter a vacina no mercado, porque em 2020 não tinha vacina. Nós compramos mais de 500 milhões de doses, tomou quem quis. Não obrigamos ninguém a tomar a vacina. O presidente também condenou a tentativa de ato terrorista em Brasília no último dia 24 de dezembro. Ele falou que não tem tudo ou nada. Inteligência é a palavra-chave e acrescentou que os apoiadores devem mostrar que são diferentes. Para Bolsonaro, nada está perdido. No mesmo pronunciamento, o presidente disse que acredita que as coisas vão voltar ao eixo. Não vai demorar muito tempo. O Brasil vai voltar no eixo da normalidade, da prosperidade, da ordem, do progresso, do respeito, do amor à sua bandeira. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço a todos, com muita luta, mas um bom 2023 a todos. Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos em frente. E o presidente Jair Bolsonaro decretou o luto oficial de 3 dias pela morte de Pelé. Em uma postagem pela rede social, Bolsonaro afirmou que ele transformou o futebol em arte e alegria. O ano de 2023 vai começar com um luto oficial no Brasil. O presidente em fim de mandato, Jair Bolsonaro, decretou nesta quinta-feira luto oficial de 3 dias no país pela morte de Pelé, o rei do futebol, aos 82 anos. Pelo Twitter, Bolsonaro lamentou a morte de Pelé e afirmou que ele transformou o futebol em arte e alegria. O melhor jogador de futebol do século XX morreu nesta quinta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se tratava de um câncer no cólon. O lendário jogador vai ser velado em público de segunda a terça-feira na Vila Belmiro, estádio do Santos, onde jogou durante quase toda a carreira. Na terça, vai ser levado ao mausoléu em cortejo fúnebre que vai passar pelo local onde vive a mãe, Dona Celeste, de 100 anos. No local, a família vai se despedir de Pelé em particular, de acordo com um comunicado emitido pelo Santos. E o velório de Pelé será em seu castelo, na Vila Belmiro, estádio do Santos, local onde Pelé fez história e viveu dias de glória. O evento acontecerá na segunda-feira, dia 2, e deve durar 24 horas. O corpo do maior jogador de futebol de todos os tempos será levado de São Paulo para Santos na madrugada da segunda-feira. O caixão será posicionado na faixa central do gramado. A previsão é de que o velório aberto ao público comece às 10 horas da manhã. O Santos tomou algumas medidas já na semana passada para o velório do seu maior ídolo. Uma tenda foi colocada para a proteção do caixão e apenas amigos e familiares poderão chegar perto do rei. O cortejo continuará até às 10 horas da manhã da terça-feira, quando o corpo passará na frente da casa de Dona Celeste, mãe de Pelé, no Canal 6. Após isso, o enterro será no cemitério vertical, local onde Pelé tem seu caixão dourado no 9º andar do memorial, reservado há anos, e com vista para o estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro.
O governo chinês insistiu hoje que os dados do país sobre as mortes por Covid-19 sempre foram transparentes, apesar de os números oficiais não parecerem refletir a situação nos hospitais e crematórios do país. A situação tem provocado temores e questionamentos em todo o mundo sobre a real situação da pandemia no gigante asiático. O órgão nacional de controle de doenças contabilizou 5.500 novos casos e uma morte nesta sexta-feira. Alguns especialistas estimam que pode haver até 9.000 mortes por dia por coronavírus. Desde o início da pandemia, a China compartilha dados relevantes com a comunidade internacional, inclusive a OMS, de forma aberta e transparente. Compartilhamos a sequência da Covid-19 em primeira instância. Fazemos importantes contribuições para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos em outros países. A China tem contabilizado como vítimas do coronavírus apenas as pessoas que morrem de insuficiência respiratória induzida pela infecção após testarem positivo em um teste de PCR. Outros países incluem todas as pessoas mortas em um prazo de até 28 dias após testar positivo para a doença. Após quase 3 anos de uma política de Covid-0, Pequim suspendeu no início deste mês inúmeras restrições e esta semana anunciou que revogaria as quarentenas obrigatórias para viajantes internacionais. Isso levou países como Estados Unidos, Itália, Japão e Índia a imporem restrições aos passageiros procedentes da China. O governo de Belarus, principal aliado da Rússia, informou ter derrubado um míssil de defesa aérea lançado pela Ucrânia. Kiev negou a acusação e ressaltou que a situação pode ter sido criada por Moscou para envolver seu aliado na guerra. Imagens divulgadas por Minsk mostraram um militar não identificado relatando em cima de um gráfico a movimentação do alvo até a queda em um campo perto de uma vila na região de Brest. A cidade faz fronteira com a Ucrânia e a Polônia. Se for confirmado, este é o primeiro incidente do tipo relatado pelos bielorrussos desde o início da ofensiva de Moscou contra Kiev. Em outro vídeo, o governo de Belarus afirmou que os destroços descobertos pertenciam a um míssil guiado antiaéreo S-300. As autoridades bielorrussas convocaram o embaixador da Ucrânia para falar sobre o assunto, horas após uma nova onda de ataques com mísseis russos acionar as defesas aéreas de Kiev. O presidente bielorrusso Alexander Lukashenko foi imediatamente informado e o governo exigiu uma investigação, dizendo que tais incidentes podiam levar a consequências catastróficas. Kiev negou a autoria do lançamento, ressaltando que o episódio pode ter sido um movimento de Moscou com o objetivo de envolver Minsk na guerra. Um comunicado do Ministério da Defesa ucraniano não excluiu uma provocação deliberada por parte da Rússia, que teria estabelecido uma rota para seus mísseis de cruzeiro para provocar sua interceptação no espaço aéreo sobre o território bielorrusso. Voltando a falar sobre a morte de Pelé, as homenagens ao rei do futebol continuam hoje. Em São Paulo, um dos prédios mais icônicos da Avenida Paulista projetou a imagem de Pelé. Já no Rio de Janeiro, o estádio mais famoso do Brasil ganhou cores para se despedir da lenda do futebol. O Maracanã ganhou tons dourados para dar adeus ao rei do futebol. O estádio foi especialmente marcante na carreira da lenda. Nele, Pelé estreou pela seleção brasileira em 1957, quando tinha apenas 16 anos, e se despediu da equipe canarinha em 1971. Também no mítico estádio, o atleta do século conquistou o Mundial de Clubes de 63 pelo Santos e anotou o 1000º gol da carreira em jogo diante do Vasco no ano de 1969. O Maracanã também foi palco de um golaço de Pelé em que o rei do futebol driblou 8 adversários do Fluminense. O incrível feito deu origem à tradicional expressão gol de placa, cunhada pelo jornalista Joemir Betting. Em São Paulo, prédios da Avenida Paulista também realizam homenagens. A sede da Fiesp passou a exibir uma projeção com o rosto do craque. Já a outra fachada ganhou um painel com os dizeres "Obrigado, Rei". E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30. Até lá.